Paz do Senhor Jesus, irmãos e irmãs na fé. Palavra que eu trago hoje, domingo, está em Mateus 24. O sermão profético, o princípio das dores. Quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estatura do templo. Jesus, porém, lhe disse: não vê tudo isso? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: diz-nós, quando serão estas coisas? Que sinal haverá na tua vinda e no fim do mundo? Jesus respondendo disse-lhes: cautelai-vos que a ninguém vós enganais, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Ouvi de guerra, de rumor de guerra. Olhai, não vós assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantarão nação contra nação, reino contra reino, haverá fome, peste, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vós há de entregar para seres atormentados, matar-se e sereis odiados de todas as gente por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, trair-se um aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangélico do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gente, e então virá o fim. O sermão continua. A grande tribulação, quando pois vê que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judeia, fuja para os montes. Aos que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Quem estiver no campo, não volte atrás a buscar os seus vestidos. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado, porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e tampouco haverá jamais. E se aquele dia não fosse abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que Cristo está aqui ou ali, não deis crédito, porque surgirão falsos cristãos, falsos profetas, farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganarão até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disseis: eis que eles estão no deserto, não saís, ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí ajuntarão a águias. O sermão continua. A vinda do Filho do Homem. Logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as tribos da terra se lamentarão, e verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com um poder e grande glória. E ele enviará o seu anjo com rigor, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendei, pois, essas parábolas da figueira, quando já os seus ramos se tornem termo a brotar folha, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando vê todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo
que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não há de passar. O sermão continua, exortação à vigilância. Porém, naquele dia e hora, ninguém sabe, nem o anjo do céu, nem o filho, mas unicamente meu Pai. Como foi no dia de Noé, assim será a vinda do Filho do Homem. Porquanto assim como no dia anterior ao dilúvio, comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e o levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto, se o pai de família soubesse o que a vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar sua casa. Por isso, estai-vos apercebido também, porque o Filho do Homem há de vir uma hora que não penseis. O sermão continua, a parábola dos dois servos. Quem, pois, é o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que poará sobre todos os seus bens. Porém, aquele mau servo disser consigo: o meu senhor tarda a vir, e começar a espancar os seus conservos, e comer e a beber com eles, virá o Senhor naquele servo, no dia em que não espera, e hora que ele não sabe, separá-lo e destruirá a sua parte, destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Glória ao Pai, glória ao Filho, né? A palavra que o Senhor nos concede hoje está em Mateus, né? Capítulo 24 e termina no versículo 51. O Senhor nos ensinou sobre os templos, né? Que muitos estão variados por várias doutrinas. Mas o Senhor diz aqui, louvado é o nome do Senhor, que é para a gente não seguir, que muitos vão dizer: ah, vem para o meu tempo que Deus está aqui. Outro vai dizer: nós temos que se converter ao Senhor. O Senhor está falando aqui, louvado é o nome do Pai, né? O sermão, né, da grande tribulação, o sermão da vinda do Filho do Homem, o sermão da vigilância, né? O sermão dos dois servos, né? Então o Senhor nos ensina a buscar o mais profundo dele, porque muitos virão no nome dele, enganarão a muitos, né? Muitos ficam procurando bom pregador, vem pregador de tal lugar, mas porém nós podemos ser esse pregador, porque ele falou que aquele que dirige bem a palavra será o mestre de muitos. Então eu falo e repito, não estou aqui para ninguém me aplaudir nem me reconhecer, mas reconhecer que a palavra salva, a palavra cura e a palavra liberta. E desde já eu agradeço a meu Pai, que me concedeu a graça, né? Porque eu sou serva para servir o meu Senhor. Aqui está explicando para a gente não dar credibilidade. Se a gente não sabe ler, peça entendimento ao Senhor. O irmão Daniel está falando aqui que as abominações estariam dentro do lugar santo. Onde é o lugar santo? As congregações. Hoje os irmãos vivem um querendo lutar, que é melhor do que o outro. Mas a salvação está longe, porque o Senhor fala que é muito chamado, mas são poucos escolhidos. Por que o Senhor fala isso? Porque são poucos que vão obedecer a palavra, são poucos que vão guardar a palavra do Senhor. Não que eu seja essa pessoa, mas eu procuro todos os dias na minha pequenez, na minha humildade, transmitir o alimento que Ele me alimenta e estou transmitindo para as pessoas. Quais são as armas de um servo de Deus? Renunciar os nossos má hábitos, renunciar, eu não gosto disso, não gosto daquilo, renunciar o perdão, fazer que nem diz a palavra, aprender a perdoar de verdade, porque não adianta dizer Senhor, Senhor, e o nome do Senhor está longe, é como ele fala,
Como o profeta Isaías falou, esse povo me honra com o lábio, mas o coração está longe do Senhor Jesus. Então eu agradeço. Ele falou aqui que por causa do nome dele, nós será odiada. Agora eu estou entendendo porque eu sou tão odiada nessa comunidade. Mas eu não estou preocupada com a opinião do meu irmão, não. Estou preocupada no que Deus faz por mim. Eu disse na última pregação que não adianta nós esconder de fazer as coisas para o irmão não ver. Se preocupe em fazer as coisas erradas para o nosso Senhor não ver, porque Ele sim pode julgar, Ele sim pode condenar, né? Porque a nossa alma depende do nosso conhecimento e da nossa obediência com Deus. E desde já eu agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pregação feita por Eliana de Jesus, filha de um Deus vivo e testemunha viva. Continuo afirmando, minha igreja é minha Bíblia e meu pastor é Jesus Cristo para a honra e glória. Amém.